Imagina só a cena. O rádio toca, é uma chamada de emergência. Acidente na estrada, um caminhão tombou. A carga, ninguém sabe o que é. Tem fumaça, talvez um vazamento. Para quem chega primeiro num cenário desses, cheio de incerteza e perigo, o que fazer? Bom, vamos entender juntos o passo a passo desse protocolo. Olhando para uma cena assim, o instinto de muita gente gritaria corre para ajudar. Só que quando a gente suspeita que tem produto perigoso envolvido, a primeira ação correta é, na verdade, o completo oposto disso. A primeira e mais importante de todas as ações não é chegar perto, é isolar. Antes de qualquer outra coisa, a gente precisa criar um perímetro de segurança. A prioridade número 1, absoluta, é a segurança da equipe e de todo mundo que estiver por perto. E isso é fundamental, pessoal. A abordagem inicial tem que ser feita com a máxima cautela. Numa situação com um produto químico que a gente não conhece, o verdadeiro herói não é quem age mais rápido, mas sim quem respeita o perigo que não se vê. A segurança começa com a distância. Tá, mas que distância é essa? Por uma substância desconhecida e, olha o detalhe, sem fogo, o protocolo é bem claro. Usando como base o guia 111 da ABQIM, se define um perímetro inicial de, no mínimo, 100 metros, para todos os lados. Essa área vira a zona de exclusão inicial, um espaço que ninguém cruza sem um plano muito bem pensado. Agora, a situação toda muda. E muda de um jeito drástico se um elemento novo entra nessa equação. O fogo. As chamas simplesmente alteram todo o cálculo de risco. Se tiver fogo, a distância de segurança salta para, no mínimo, 800 metros. É isso mesmo, 8 vezes mais longe. Por quê? Porque agora o risco não é só o contado com o produto. Agora a gente fala de risco de explosão, da projeção de fragmentos, tipo estilhaços, ou da liberação de uma nuvem de gases tóxicos por causa do calor. O fogo basicamente muda todas as regras do jogo. Certo. Com a área finalmente isolada e segura, começa a segunda fase. É aqui que entra o trabalho de detetive. De uma distância segura, a equipe começa o processo de reconhecimento da cena, para entender com que exatamente ela está lidando. Esse reconhecimento é tipo montar um quebra-cabeça. As equipes vão respondendo perguntas-chave. O vazamento é líquido ou é um gás? A fumaça tem alguma cor? Onde é que estão as vítimas e dá para chegar nelas em segurança? E, uma das coisas mais importantes, tem alguma sinalização no caminhão que possa dar uma pista? Até a direção do vento é vital, porque ela diz para onde o perigo pode estar se espalhando. E todas essas perguntas são feitas com uma regra de ouro em mente. A observação remota é a prioridade máxima. O objetivo é juntar o máximo de informação possível sem colocar ninguém em risco à toa. E para fazer essa observação, existe um verdadeiro arsenal de ferramentas. Começa com o mais básico, o olho nu. Depois, a câmera do celular. Hoje em dia, o zoom de um celular já pode revelar detalhes cruciais, tipo um número numa placa. Os binóculos, claro, trazem a cena para perto com muito mais nitidez. E, cada vez mais, os drones se tornam os olhos da equipe, sobrevoando a zona de perigo sem arriscar uma vida sequer. O interessante aqui é o dilema que isso mostra. O reconhecimento à distância é seguro, é a primeira opção, sem dúvida. Mas talvez ele não entregue todos os detalhes. Já o reconhecimento no local, o in loco, dá detalhes precisos, mas o risco é imensamente maior. É por isso que chegar perto de verdade é sempre o último recurso, uma ação cirúrgica, planejada nos mínimos detalhes e executada só quando é absolutamente essencial. Ok, a área foi isolada, a situação geral reconhecida. Vamos para o passo final das ações iniciais, a identificação. É aqui que aquele perigo desconhecido começa a ganhar um nome, um rosto. E isso permite uma resposta específica e muito mais segura. E essa identificação pode acontecer de duas maneiras. Pensa nos métodos informais como um trabalho de detetive. Eles se baseiam em pistas. O tipo de caminhão, o formato dos tanques, até um cheiro específico. Eles dão bons indícios. Já os métodos formais são como ler um documento de identidade. Eles se baseiam em sistemas padronizados, como a placa laranja e os rótulos, que dão uma identificação precisa que todo mundo entende. E a chave mestra para essa identificação formal é, quase sempre, o número ONU. Esse código de 4 dígitos que vai no painel laranja funciona como se fosse o RG universal do produto. É um código que qualquer equipe de emergência, em qualquer lugar do mundo, pode usar para saber exatamente com o que está lidando. Uma vez que a equipe tem esse número ONU, ela pode consultar as fontes oficiais. O manual de emergências da ABQIM, os documentos de transporte da carga, a ficha de dados de segurança. Todas essas fontes transformam aqueles 4 numerozinhos num plano de ação detalhado,
como conter o vazamento, quais os riscos para a saúde, como agir se tiver fogo. O que a gente viu até aqui não é só uma lista de tarefas, sabe? É um sistema, um método lógico, robusto, projetado para transformar o caos em controle e o perigo desconhecido num risco que pode ser gerenciado. E o sistema todo pode ser resumido num mantra de 3 palavras, bem fácil de lembrar. Primeiro, isolar, para criar a zona segura. Segundo, reconhecer, para entender a situação à distância. E terceiro, identificar, para saber exatamente qual é o perigo. Essa sequência, nessa ordem, salva vidas. E isso nos leva à ideia central de todo esse processo, que essa frase resume perfeitamente. A identificação não serve só para saber o nome do produto, serve para compreender os riscos dele e, a partir daí, tomar decisões que vão proteger todo mundo na cena. Isso faz a gente pensar. Esse protocolo é um sistema de segurança bem visível numa emergência, né? Mas quantos outros sistemas, talvez invisíveis, existem por aí, nos protegendo quietinhos no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.